eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Aqui nós estamos dando continuidade ao nosso curso e nós vamos agora aprender alguns comandos muito interessantes, que são os comandos transladar e girar. Antes da gente começar com esses comandos, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que tem no GeoGebra. Por exemplo, eu vou criar aqui um polígono, esse polígono aqui. Esse polígono eu vim na ferramenta polígono e criei aqui o polígono. Cliquei em 4 pontos, né, e cliquei no início e depois cliquei no final, ele me deu esse polígono que ele chamou de quadrilátero. Se eu vier aqui em quadrilátero, der 2 cliques, ele mostra aqui polígono ABCD. Então eu vou pegar aqui esse comando que foi colocado aqui, vou copiar, vou apertar a tecla Ctrl C, estou copiando e vou fechar essa janela. Aí eu vou clicar com o botão direito e vou apagar o polígono. Observe que os pontos ficaram aqui, né? Os pontos A, B, C e D. Se eu vier aqui na caixa de entrada e clicar Ctrl e V, vai aparecer aqui o comando que eu copiei, polígono A, B, C, D. E você já percebe que aparece aqui o polígono novamente. Então, se eu der Enter, vai acontecer de aparecer aqui o polígono. Então, nós tivemos duas formas aqui de criar esse polígono. Uma foi com a ferramenta aqui polígono e a outra foi com a linha de comando polígono. Então, é muito útil nós realizarmos criação de objetos através de comandos. Então, nem todos os objetos possuem essas ferramentas que aparecem aqui em cima. Algumas delas são dadas através de linhas de comando. Então, existem vários comandos que você pode entrar aqui na caixa de entrada e executar esses comandos, que eles vão gerar algum objeto aqui ou alguma transformação nesses objetos. Então, algo que nós pretendemos fazer aqui é transladar e girar objetos. Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esse objeto, estou clicando aqui com o botão direito e marcando, e vou deletar tudo aqui. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta polígono e eu vou criar aqui um pseudo quadrado. Por que eu estou dizendo que é um pseudo quadrado, né? Porque ele não tem a propriedade de ser um quadrado. Ele está um quadrado agora, mas se eu pegar aqui um ponto desses aqui e movimentar, por exemplo, ele deixa de ser um quadrado, certo? Ele não tem a propriedade de ser quadrado. Ele está um quadrado aqui, mas eu estou fazendo de propósito porque eu vou querer utilizar depois aí esses pontos e transformar em outros objetos. Vou selecionar aqui todos esses pontos e não vou exibi-los por enquanto. Então, tenho aí os pontos também, esses segmentos eu também não quero exibi-los, quero deixar só aí o polígono. Eu clico com o botão direito, vou em propriedades e vou aqui mudar a cor dele, vou colocar vermelho, a transparência, vou colocar a transparência máxima. Então o objeto ficou assim, ó. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer translações. Então, primeiro eu vou criar aqui dois vetores. Um vetor que eu vou criar, que ele vai estar na horizontal, então eu vou colocar o vetor bem aqui assim. Início aqui, extremidade aqui. Então tem origem, extremidade, ele chamou esse vetor de U. E vou colocar um outro aqui, que eu vou fazer uma translação na vertical. Então eu vou ter aqui um outro vetor que ele chamou de V. Então automaticamente ele vai chamando na ordem alfabética aqui, ó. Ele criou o vetor U aqui na janela da álgebra e o vetor V. Então tenho aqui vetor U e vetor V. E aí eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer fazer translação na horizontal desse objeto e translação na vertical desse mesmo objeto aqui. Note que o nome desse objeto é Q1. Então, se eu desmarco aqui, ó, ele some lá o objeto. Então, é Q1 o nome desse objeto. Então, qualquer movimentação que eu vou fazer com relação ao vetor V ou com relação ao vetor U do objeto, eu tenho que dizer qual é o objeto que eu quero transladar. Então, se a gente digita aqui, ó, transladar, eu tenho aqui transladar objeto vetor. Então, se eu pego aqui
transladar, eu digo que é o objeto Q1 e coloco que é o vetor U, olha o que aconteceu. Ele pegou o objeto e jogou aqui para o lado. Ficou colado aqui, né? Parece só que ele esticou, mas na verdade ele está pegando esse objeto e transladando para cá. Eu vou fazer o seguinte, para eu ter um controle desse translado aqui, né? Ele transladou essa unidade aqui. Imagine que eu pegue esse vetor e aumente ele. Então, eu vou aumentar o comprimento desse vetor. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai fazer com que o objeto seja transladado para mais longe, né? Porque eu estou fazendo a translação com esse vetor. Note que esse vetor, antes ele estava aqui, ó, ele tinha comprimento 2. Então, esse vértice aqui andou 2 unidades para cá. Se eu duplico o tamanho dele, ele vai andar 4 vezes, ó. Então, eu tenho esse movimento do objeto transladado 4 unidades. Se eu aumento mais aqui, ó, eu tenho também mais esse deslocamento. E assim eu posso ir fazendo isso tanto quanto eu quero. Tanto a quantidade que ele anda, né, a quantidade que ele é transladado, quanto a direção também, porque eu posso mudar a direção do vetor, né, e ele vai fazer a translação de acordo com a direção do vetor. Então, se eu faço só na horizontal, é translação horizontal. Se eu faço translação vertical, aqui, ó, eu coloco o vetor na vertical, ele vai fazer a translação na vertical, na diagonal, na direção que eu tenho esse vetor. Muito bem. Bom, você viu que eu posso, então, mudar aqui o tamanho do vetor? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o vetor aqui no tamanho 2 e vou criar um controle deslizante. O controle deslizante vai ajudar a modificar automaticamente o comprimento do vetor. Então, vou colocar aqui n de 0 a 10, por exemplo. Tá? E vou dar OK. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse polígono aqui transladado, vou apagar e vou vir aqui nos comandos que eu tinha antes, olha, era transladar Q1U. Só que agora eu não vou colocar U, eu vou colocar N vezes U. E aí eu vou estar multiplicando N por U. Ou seja, a gente sabe, né, que quando nós pegamos um número aqui e multiplicamos por um vetor, se esse número é maior que 1, ele aumenta o comprimento do vetor. E se ele é menor que 1, ele diminui o comprimento do vetor. Se ele é negativo, ele troca o sentido do vetor. Então, observem, ó, eu vou modificar aqui o N, ó, e aí ó, eu estou mudando aqui a translação. Note que o U ele não está aparecendo aqui que ele está mudando, mas o que está mudando é o NU. Né? É como se eu tivesse, se eu fosse colocar o vetor NU aqui, vocês iam ver que ele ia crescendo aqui. Então, dessa forma, eu consigo variar aqui a translação, certo? Bom, eu posso também fazer o seguinte, a mesma coisa, né? Vou fazer agora na vertical. Então, vou pegar esse comando aqui, e ao invés de ser NU, o que eu vou fazer? Vou colocar NV, que é esse vetor que já está aqui. Então, coloco NV, dou Enter, olha o que acontece. Quando eu vario aqui o valor de N, note que variam também o vetor NU e NV. E aí eu tenho as translações na horizontal e na vertical. Bom, agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer rotações. A translação, a gente já viu como é que está funcionando bem, agora eu quero fazer rotações. Então, vou apagar esse objeto e esse outro aqui, para a gente fazer a rotação. Então, note que o comando rotação, o nome dele não é rotação, o nome dele é girar. Então, venho aqui na caixa de entrada e escrevo girar, e aí aparece essa primeira opção aqui, objeto ângulo. Eu tenho também essa segunda aqui, objeto ângulo e ponto. Esse ponto aqui é o ponto de referência, né, que ele vai fazer a rotação. Ele vai fazer a rotação em torno desse ponto. Então, primeiro eu vou fazer essa daqui só para a gente observar como é que funciona. Então, vou colocar o objeto. Qual é o objeto que eu quero? O objeto Q1, que é esse quadrado vermelho aqui. O ângulo eu vou colocar aqui, propositalmente, eu vou colocar aqui 15. Observe, coloquei 15, ele deu uma girada aqui que a gente sabe que não é 15 graus, né?
é 15 o quê? É 15 radiando, tá? Então, ele está fazendo essa rotação aqui de 15 radiando. Então, para fazer grau, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que clicar aqui e indicar grau. Então, 15 graus. Então, uma rotação de 15 graus aqui, tá? Ah, se eu quiser 45 graus. Ah, 45 graus, eu coloco aqui 45 graus. Ele fez uma rotação de 45 graus. Mas note que a rotação está sendo feita com relação a esse ponto. Quando eu não dou o ponto que a rotação vai ser feita em torno dele, né? Ele está fazendo com relação à origem, tá? Ah, e eu não queria a rotação no sentido anti-horário, eu queria a rotação no sentido horário. Tudo bem, você coloca um sinal de menos aqui na frente, e aí ele vai fazer a rotação no sentido horário. Tudo bem, mas eu não quero a rotação em torno da origem, eu quero a rotação em torno do ponto de gravidade. Ele vai rodar com relação ao centro de gravidade do objeto, né? Então, o que, que eu faço? Então, eu venho aqui e insiro mais essa informação, que eu quero que o ponto referência com que vai acontecer a rotação seja o centro de gravidade. Então, eu venho aqui e coloco centro de gravidade, aparece aqui, ó, do polígono Q1, que é o polígono Q1. Então, tá aqui, ó. Aqui foi a rotação de 45 graus, tá? Bom, ok. Fiz a rotação de 45 graus, né? E aqui aparece o objeto Q1'. Ah, mas aí eu queria fazer o seguinte, eu queria variar esse ângulo. Então, o que, que eu faço? Vou apagar aqui esse objeto e vou, primeiro, criar um controle deslizante. Então, eu venho aqui, crio um controle deslizante para o ângulo. Então, como é que vai ser? Ó? Aqui tem número, eu vou colocar que é ângulo, tá? E aí, eu quero de 0 a 360? Não, eu vou colocar de 0 até 90 só, tá? Porque quando você faz a rotação de 90 graus em um quadrado, né? Quando você faz a rotação de 90 graus no quadrado, parece que é o mesmo objeto, né? Ele volta como se fosse a posição inicial. Não é, né? Se você for olhar os vértices, aparentemente não é o mesmo objeto, né? Ele foi rotacionado 90 graus. Mas, se você olhar sem os vértices, é 90 graus a rotação, parece que é o mesmo objeto. Então, eu vou colocar 90 graus aqui. E aí, vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui novamente, vou pegar o último comando que eu dei aqui, né? E no lugar de menos 45 graus, eu vou colocar o que aqui? Vou colocar o alfa. Então, venho aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo 45 graus, ele tá fazendo o comando aqui, né? E aí eu vou colocar no lugar alfa. Note que o alfa também tá com valor 45 aqui, então não vai mudar nada aparentemente, né? Coloquei alfa lá. Note que quando eu coloco o alfa já tem o grau aqui, ó, tá indicando 45 graus. Eu não preciso colocar alfa graus aqui, tá? Porque o alfa já é 45 graus, ok? Bom, aí eu vou dar um enter aqui, ó. Aparentemente, né, é o mesmo objeto, só que agora eu vou variar o alfa. Olha o que que acontece, ó. Vou variando o alfa e o objeto vai mudando. Olha o que que acontece do 90 que eu falei para vocês, ó. Parece que é o mesmo objeto, mas não é, ó. Esse vértice aqui, ele vai parar aqui, né? Mas, visualmente, assim, ó, parece que, né, continua o mesmo objeto, tá? Estou fazendo uma rotação de apenas 90 graus. Muito bem. Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma mistura dos dois movimentos. Uma rotação e translação ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? A ideia é eu pegar esse quadrado aqui, ele vir se deslocando, né, se transladando para a direita e ao mesmo tempo rotacionando no sentido horário, certo? Então, aqui, ó, ele só está fazendo esse movimento, ele não está transladando. Então, eu quero fazer os dois movimentos simultaneamente, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou fazer assim, ó. Nós vamos pegar o último comando e eu vou fazer agora a translação desse objeto. Então, nós vamos ter aí comandos aninhados, que a gente fala, né? Então, eu quero que ele translade e, ao mesmo tempo, ele rotacione. Então, venho aqui na frente, ó, e vou escrever transladar objeto vetor,
Eu vou tirar aqui o objeto, porque o objeto vai ser esse daqui que já está o objeto girado. Então, tiro essa parte aqui, ó. Tiro o vetor também, eu vou já dizer quem é o vetor. Então, aqui, ó, girar, né, o objeto, e aí eu vou dizer qual é o vetor. O vetor que eu quero é o vetor n vezes u. Só que observe o que vai acontecer aqui, ó. Apareceu aqui o objeto, né? Que ele está rotacionado com ângulo de 10 graus e teve uma translação. Quando eu movimento o n aqui, ó, você percebe que ele não está rotacionando, né? Ele não está girando. Então, o que eu tenho que fazer para que ele rotacione, tá? Então, eu vou soltar aqui, o objeto vai ficar aqui, e eu vou apagá-lo e vou fazer de novo aqui, ó, de maneira correta. Agora, estava faltando eu modificar o ângulo aqui também, porque eu estou variando apenas o controle deslizante N. Então, eu quero que o valor aqui também modifique. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui N vezes o alfa, tá? Então, tá aqui N alfa. Quando eu der esse comando agora, tanto o ângulo de rotação vai mudar, quanto o vetor de translação também vai mudar. Aí eu dou Enter agora, e a gente percebe, ó, que quando eu movimento aqui, ó, ele está girando. Se eu quiser uma rotação mais rápida, né, eu coloco aqui, por exemplo, em 45 graus. E aí, ó, quando eu movimento aqui, ó, vejo que ele está rotacionando direitinho. Certo? Agora nós vamos fazer algo mais interessante, utilizando o nosso conhecimento que nós tivemos lá de tabelas, né, que nós aprendemos anteriormente. Eu gostaria que ficassem aqui os objetos, né, um objeto transladado e rotacionado, outro transladado e rotacionado. Quando eu faço isso daqui, né, o objeto vai se movimentando e não fica aqui o registro dos objetos, né, a não ser que eu colocasse aqui um rastro, né, habilitar rastro, aí o que ia acontecer? Acontecer um borrão assim, né? Tá certo? Não fica legal também, tá? Então, o que eu quero não é isso, não. Deixa eu desabilitar o rastro. Eu quero que fiquem algumas cópias desse objeto aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, note que se eu mudo aqui também o tamanho do vetor, né? Eu posso modificar aqui a translação, tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical não está aparecendo porque o objeto não está aí. Eu vou mudar só o ângulo aqui de 45 para 15 graus, para que a mudança aqui, né, seja bem lenta, tá? A mudança do ângulo aqui. E vou fazer o seguinte, eu não vou exibir esses objetos mais, tá? Porque não vai ser do nosso interesse agora, nem esse daqui, nem esses daqui, tá? Também não vou exibir temporariamente a janela de álgebra, tá? Por quê? Agora eu vou pegar e vou movimentar isso daqui, né? Observe que eu estou com o meu objeto aqui que tem a translação de 15 graus, uma rotaçãozinha, né? Eu vou já deletá-lo também, porque agora eu vou chamar aqui a minha planilha. Venho aqui na primeira célula A1 e vou colocar igual a Q1. Então, estou dizendo aqui que é Q1. Observe que aparece 4 aqui, por quê? Porque o meu objeto Q1 é um quadrado de lado 4, né? Então, 4 vezes 4 é 2 vezes 2, que é a área dele, né? Nesse objeto aqui. Cliquei 2 vezes nele, vou dar Ctrl A e vou copiar esse comando aqui. Tá? E vou apagar esse objeto. Apaguei o objeto. E vou aqui nessa 2 aqui, na B1, na verdade, e vou colocar igual, Ctrl V e dou Enter. Ele colocou o objeto aqui, tá vendo? Só que quando ele faz isso, ele está pegando um comando bem extenso aqui, porque está em função daqueles controles deslizantes que eu tinha lá, e eu não quero tudo isso, tá? Outra coisa que eu quero é o seguinte, eu não quero que dependa mais do controle deslizante, eu quero que dependa dessa célula aqui, porque na próxima eu vou copiar para cá e vai estar dependendo dessa. Então, quando eu copio, ele sempre vai depender da célula anterior. Então, eu não vou ter mais o controle deslizante N, né, fazendo a modificação dos parâmetros aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comando aqui,
e vou utilizar só o seguinte, ó, só o que interessa. É transladar, só. Tira esse polígono daqui. Agora eu vou girar o quê? Eu vou girar esse objeto aqui, que agora é o objeto A1. Então vou girar o objeto A1. Não é mais menos n alfa, é só menos alfa o ângulo. Centro de gravidade do objeto A1, não é mais o Q1. E aí, depois disso, eu só tenho que colocar aqui o vetor U, né? Que é o vetor de translação. Porque aqui, ó, transladar, né? Esse objeto que vai ser girado e transladando na direção do vetor U, tá? Então, esse é o comando que eu queria colocar, ó, transladar, girar esse objeto A1 aqui, com ângulo menos alfa, com centro nele também, né? E na direção do vetor 1, e dou aplicar. Quando eu fiz isso, ó, ele já fez a modificação aqui. Então, tá tranquilo, tá feito aqui o comando. Agora, observe, se eu copiar essa célula B aqui para cá, ele vai automaticamente fazer tudo que ele fez com relação a Q1, só que com relação a B1. Então, ó, se eu pego esse daqui e arrasto para cá, ele cria o novo aqui, ó. E assim por diante, ó. Eu posso arrastar várias vezes aqui, ó, que ele vai fazer essa modificação aqui. Ficou claro? Aí você fala, ah, mas o que aconteceu? O formato está diferente, não é o mesmo objeto. Ele cria um novo objeto. Se eu quiser que fique com o mesmo formato do Q1 que está aqui, o que eu faço? Eu seleciono todos esses objetos aqui, tá? Seleciono aqui com o mouse, né? Venho aqui, seleciono, clico com o botão direito e vou em propriedades. Quando eu vou em propriedades, eu seleciono aqui a cor vermelho, né? E coloco aqui a transparência no máximo. E aí, ó, o que acontece? Os objetos ficam todos como aquele lá, tá? Ótimo. Agora, será que eu consigo copiar de modo que eu faça a mesma coisa aqui nessas linhas, né? Essas linhas sejam copiadas aqui para cima? Sim. Basta eu fazer o seguinte, ó. Eu pego esse objeto aqui, vou copiar esse comando, ó, Ctrl A, Ctrl C, né? Ok. E vou colar aqui, coloco igual, Ctrl V. Ah, parece que não aconteceu nada. Realmente, na verdade, como eu copiei o comando, ele fez esse objeto aqui novamente. Tá um em cima do outro aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ó, ao invés de fazer o deslocamento para a direita, né, o vetor horizontal, eu tenho que fazer no vetor vertical. Então, ao invés de U aqui, aqui tem que ser V. Então, eu dou OK. E aí, ó, apareceu o objeto lá. Agora, o que eu faço? Como está tudo V aqui, eu posso copiar todos esses aqui para cá. E eu vou ter exatamente a linha copiada aqui, com os ângulos, né? E agora fica simples, porque eu posso também copiar para baixo. Aqui, ó. Né? Todos esses aqui, ó. E aí eu vou ter os objetos aqui. Eu vou dar um zoom out aqui para a gente visualizar. Olha aí. E aí, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou exibir aqui os eixos e nem a malha, tá? Para ficar só o meu objeto aqui. E também não vou exibir aqui o rótulo desse Q1, tá? Bom, essa atividade aqui, né, ela foi inspirada numa obra de arte de um famoso artista brasileiro, que é o Luiz Sasselotto. Então, uma das obras do Luiz Sasselotto é essa daqui, ó. Ele gostava muito de trabalhar com essa questão de geometria. Então, na verdade, se você perceber esse quadro aqui, né, ele é uma rotação e translação desses quadrados aí. Então, se a gente perceber aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 13, né? Então, se a gente quiser fazer algo parecido com o que está aqui, vamos voltar lá no GeoGebra e vamos tentar fazer aqui. Então, para a gente obter, né, algo similar, nós marcamos aqui, copiamos aqui até o 13, basta arrastar aqui, e marcamos aqui também, desse daqui até o 13, e vamos aqui, eu acredito que até o M.
até o M. E aí, observe que nós temos algo muito parecido, né? Posso fechar aqui, ó, e a gente se ater só aqui a obra aqui, e fica muito parecido, né? Claro, você pode estudar direitinho lá, ver qual foi o ângulo que ele rotacionou, qual é a distância aqui, você vai ajustando, né? Você tem o alfa, que você pode variar o ângulo, e você tem o vetor também, que você pode aumentar e diminuir essas distâncias aqui, né? Deixa eu voltar aqui a janela de álgebra. A gente podia, por exemplo, modificar. Deixa eu colocar aqui a janela de álgebra de volta. A gente podia modificar, por exemplo, né, se a gente pega aqui os vetores e exibe novamente os vetores, tá? Com os pontos, né? Os pontos F. Vou colocar só os extremos aqui. Ó, eu poderia variar isso aqui, né? Ó, tá? Podia, né? Seria uma outra obra aqui, né? E eu também podia pegar o seguinte, ó. Nós podíamos fazer variações aqui no nosso quadrilátero, né? Por exemplo, eu tenho aqui A, B, C e D, que foram os pontos iniciais que nós tínhamos. Então, por exemplo, se eu modifico aqui a forma, né? Coloco isso aqui, por exemplo, tá? Eu tenho aqui um outro objeto, né? Tá? Eu tenho uma outra, fazer a variação aqui dos, né? Então, isso aí também você pode fazer várias obras de arte aqui, né? Relacionadas a somente isso, rotações e translações no plano, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí nas outras obras, então ele tem bastante obras dessa forma. Ele gostava muito de fazer obras de arte com a utilização da geometria, com rotações, translações, algumas outras deformações. Tá? Vocês dêem uma olhada lá naquele site que eu mostrei para vocês. Fique à vontade aí para fazer bastante construções aí com GeoGebra. Um abraço, nos encontramos aí no nosso próximo vídeo. Até lá!